E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui será o segundo vídeo, né, que eu vou estar falando sobre a Loteca 1187. Nesse meu segundo vídeo eu sempre vou com 3 duplos. E para essa grade aqui, sinceramente, é muito pouco, né, mas é o que tem para hoje, né. Estamos aguardando aí o resultado oficial da Loteca 1186. Eu acho que vai acumular, quero saber a opinião de vocês. Se acumular, a Loteca 1187 vai vir bonita, hein? Loteca aí que é válida para o final de semana. Então, sem enrolação, vamos ver aqui as informações do segundo vídeo. Trago boas dicas para você dar aquela refinada no seu palpite. E lembrando, né, que ainda essa semana eu vou tentar lançar um terceiro vídeo falando sobre a Loteca 1187 com as possíveis escalações, né? Porque terão times aqui que após esses confrontos terá Libertadores e Copa Sul-Americana. Então pode ser que aí no final de semana eles venham modificados. Sem enrolação, Loteca 1187. Olha esse primeiro jogo, hein? Barcelona e Real Madrid, El Clássico. O que eu trago aqui de informação é que nos últimos 39 encontros o Barcelona jogando em casa ganhou 17 vezes, houve 13 empates e o Real Madrid ganhou 9 vezes. A diferença de gols 71 a 48 a favor do Barcelona. No geral, 90 jogos entre eles, o Barcelona ganhou 41 vezes, houve 22 empates e o Real Madrid ganhou 27 vezes. A diferença de gols 164 a 127 a favor do Barcelona. O Barcelona tem uma sequência de 4 vitórias na La Liga e o Real Madrid também 4 vitórias. Os números de aposta desse confronto: 1.95 para o Barcelona, 3.90 para o empate e 3.40 para o Real Madrid. A porcentagem do jogo: 48% para o Barcelona, 24% para o empate, 28% para o Real Madrid. Barcelona, né, que foi desclassificado da Liga dos Campeões pela Inter de Milão, né, agora no meio de semana. O Real Madrid já estava desclassificado. Agora, né, eles têm foco total aí no Campeonato Espanhol. É uma partida extremamente difícil. Eu tô pegando informações do primeiro vídeo, eu tô indo com o meu primeiro duplo aqui, eu tô indo de Barcelona e Real Madrid, mas sinceramente, caso você tenha costume de colocar triplos, nessa partida aqui eu colocaria. Jogo 2, Avaí e Atlético Goianiense. Nos últimos 9 encontros, o Avaí jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Atlético Goianiense ganhou 3 vezes, hein? Muito equilíbrio aí na casa do Avaí. No geral, 18 jogos entre eles, o Avaí ganhou 4 vezes, houve 6 empates e o Atlético Goianiense 8 vitórias. A última vitória em casa do Avaí contra o Atlético Goianiense foi em 2014. Então, tabu reverso aqui, o Atlético Goianiense leva vantagem, né, na casa do Avaí nos últimos confrontos, e o Avaí tem uma sequência de 3 vitórias no Brasileirão Série B. Essa informação aqui ela não está correta, né? No seu último jogo o Avaí perdeu por 2-1. A gente viu, né, no vídeo anterior. Os números de aposta desse confronto: 2.0 para o Avaí, 3.50 para o empate e 3.30 para o Atlético Goianiense. A porcentagem do confronto: 46% para o Avaí, 26% para o empate, 28% para o Atlético Goianiense. Até aqui nos números, né, estão bem equilibrados. Partida bem difícil também. A Avaí tá indo muito bem quando joga em casa. Teve essa derrota agora, né, na sua última partida pelo Brasileirão Série B. Na tabela de classificação a gente viu, né, que o Avaí tá melhor posicionado e tem essa vantagem de estar jogando em casa. Mas, como os números aqui estão muito equilibrados e no histórico, né, o Atlético Goianiense tá levando vantagem, para essa partida aqui eu tô indo de empate seco entre eles. É um palpite bem difícil. Caso você tenha costume de colocar mais que 3 duplos, eu também colocaria uma vitória do Avaí. Jogo 3, Fortaleza e Juventude. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Juventude não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 18-7 a favor do Fortaleza. No geral, são 19 jogos entre eles, o Fortaleza ganhou 8 vezes, houve 9 empates e o Juventude ganhou apenas 2 vezes. A diferença de gols 31-18 também a favor do Fortaleza. Na temporada passada, o Fortaleza ganhou os 2 jogos em casa por 2-1 e como visitante por 3-0. As odds desse confronto: 1.65 para o Fortaleza, 3.60 para o empate, 5.50 para o Juventude. A porcentagem do jogo: 57% para o Fortaleza, 26% para o empate, 17% para o Juventude. Fortaleza que está vindo de uma boa vitória agora no meio de semana, né, pela Libertadores, 4-0 em cima do Colo-Colo, vai estar jogando em casa agora, lembrando, né, que os próximos jogos aí para alguns times
são campeonatos internacionais. Mesmo assim, pelo que vem jogando os dois times, Fortaleza jogando em casa, tudo bem que vem empatando bastante, mas os números aqui estão dando muita vantagem para o Fortaleza. Tô indo seco nessa vitória do Fortaleza. Venceu o Colo-Colo por 4-0, mas ainda tem esse fantasma de empatar muito. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo no empate, só para garantir. Jogo 4, Goiás e Curitiba. Jogo equilibrado aqui, hein? Resultado mais comum desse confronto é 1-1. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o Goiás jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 5 empates e o Curitiba ganhou 4 vezes. A diferença de gols 21-19 a favor do Goiás. No geral, 29 jogos entre eles, o Goiás ganhou 9 vezes, houve 11 empates e o Curitiba ganhou 9 vezes. A diferença de gols 36-35 a favor do Curitiba. Muito equilibrado mesmo, hein? Na temporada passada, o jogo sendo na casa do Goiás foi 1-1 e quando o jogo foi na casa do Curitiba, 0-0. As odds desse confronto, 2.05 para o Goiás, 3.10 para o empate, 3.60 para o Curitiba. A porcentagem do jogo, 45% para o Goiás, 30% para o empate, 25% para o Curitiba. Outra partida aqui extremamente difícil, que cabe um duplo, mas nesse meu palpite aqui eu tô indo seco, tô levando muito em consideração o Goiás jogando em casa e a gente olhando aqui os números, né, tá dando uma leve vantagem para o Goiás. Os dois times estão fazendo um bom campeonato brasileiro Série B. Acho que vai ser uma partida bem acirrada e apertada aí no placar. A gente viu aqui nos últimos confrontos entre eles, né, empates, mas aqui eu tô indo seco no Goiás. Se eu fosse de duplo nessa partida aqui, eu colocaria um duplo aberto. Jogo 5, Grêmio e Bragantino. Nos últimos 8 jogos, o Grêmio ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Bragantino ganhou 4 vezes. A diferença de gols 12-10 a favor do Bragantino. Na temporada passada, quando o jogo foi na casa do Grêmio, o Bragantino venceu por 2-0 e quando o jogo foi na casa do Bragantino, o jogo foi 2-2. O Bragantino tá numa boa sequência, né? 4 vitórias aí no Brasileirão Série A e o Grêmio não ganhou em seus últimos 6 jogos. Essa última informação aqui não está totalmente correta, né? Porque está vindo de uma vitória em cima do Santos pelo Brasileirão. Os números de aposta desse confronto, 2.30 para o Grêmio, 3.20 para o empate e 3.20 para o Bragantino. A porcentagem do jogo, 42% para o Grêmio, 29% para o empate e 29% para o Bragantino. Grêmio, quando joga em casa, é um time extremamente difícil, né? Mesmo nessa fase ruim, difícil de ser vencido lá. Só que o Bragantino tá numa ótima fase, vem ganhando suas partidas aí com aperto, né? Mas vencendo, que é outra partida que considero bem difícil. Eu tô usando mais um dos meus duplos. Olhando esses números aqui que estão muito equilibrados, eu tô indo de empate entre eles e vitória do Bragantino. Jogo 6, Vitória e Vasco da Gama, hein? Que partida difícil essa. Dois times aí que foram muito mal, né, na Copa Sul-Americana, agora no meio de semana, né, e vão se enfrentar nessa grade da Loteca 1187. O resultado mais comum desse confronto é um 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, o Vitória jogando em casa ganhou 7 vezes, houve um empate e o Vasco ganhou 3 vezes. A diferença de gols 21-10 a favor do Vitória. No geral, são 23 jogos entre eles, o Vitória ganhou 11 vezes, houve 3 empates e o Vasco ganhou 9 vezes. A diferença de gols também a favor do Vitória, 36-29. Na temporada passada, o Vasco ganhou os 2 jogos em casa por 2-1 e como visitante por 1-0. As odds desse confronto, 2.10 para o Vitória, 3.25 para o empate e 3.70 para o Vasco. Porcentagem do jogo, 45% para o Vitória, 29% para o empate e 26% para o Vasco da Gama. Dois times, né, que vem jogando muito mal. O Vasco aí no meio de semana perdeu de 4-1 para o Porto Cabedelo. O Vitória em casa, né, tava vencendo a partida por 1-0, deixou empatar. A torcida vaiou muito, não jogou bem. E aqui, como são duas equipes de forças parecidas, o que eu tô levando aqui em consideração é o Vitória jogando em casa e esses números aqui levemente a favor do Vitória. É um palpite difícil, tô indo seco no Vitória, mas devido à má fase aí dos dois times, pode dar qualquer resultado aqui, cabe até um triplo. Jogo 7, Mirassol e Corinthians. O resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Mirassol jogando em casa não ganhou nenhuma vez, houve 2 empates e o Corinthians ganhou 4 vezes. A diferença de gols 11-7 a favor do Corinthians. No geral, são 14 jogos entre eles, o Mirassol não ganhou nenhuma vez, houve 4 empates e o Corinthians ganhou 10 vezes. A diferença de gols 23-10 a favor do Corinthians. O Mirassol, nessa última informação aqui, como a gente
pode ver, gosta de fazer os torcedores sofrerem, né? Porque 36% dos seus gols são marcados aí entre os minutos 76 e 90. As odds desse confronto, 3.20 para o Mirassol, 3.0 para o empate e 2.40 para o Corinthians. A porcentagem do jogo, 29% para o Mirassol, 32% para o empate, 39% aí para o Corinthians. Partida bem equilibrada nos números. O Mirassol é um time que dá muito trabalho, principalmente quando joga em casa. O Corinthians tá vindo de um resultado ruim no meio de semana, empatou em casa, né, contra o América de Cali, se complicou no grupo da Copa Sul-Americana. E o Mirassol tinha feito uma boa partida aí contra o Bragantino, estava conseguindo um empate em casa, mas acabou tomando um gol no final da partida. Nesse confronto aqui, tô acreditando que vai ser muito equilibrado também. Como a gente viu no vídeo anterior, o Corinthians vai ter Copa Sul-Americana, pode ser que poupe jogadores contra o Mirassol. E para esse confronto aqui, eu tô indo seco no empate, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria mais um palpite aqui no Corinthians. Jogo 8, Atlético de Madrid e Real Sociedad. Resultado mais comum desse confronto, quando o Atlético de Madrid joga em casa, é o 2-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 23 encontros, o Atlético de Madrid jogando em casa ganhou 16 vezes, houve 7 empates e a Real Sociedad ganhou apenas 3 vezes. A diferença de gols 51-22 a favor do Atlético de Madrid. No geral, são 56 jogos entre eles. O Atlético de Madrid ganhou 26 vezes, houve 12 empates e a Real Sociedad ganhou 18 vezes. A diferença de gols 86-64, também a favor do Atlético de Madrid. A última vitória como visitante da Real Sociedad foi em 2013. Tabu aqui gigante para a Real Sociedad quebrar. Os números de aposta desse confronto, 1.61 para o Atlético de Madrid, 3.75 para o empate e 5.50 para a Real Sociedad. A porcentagem do jogo, 58% para o Atlético de Madrid, 25% para o empate, 17% para a Real Sociedad. O Atlético de Madrid tá dando umas deslizadas, né, nos seus últimos jogos. A vantagem aqui é estar jogando em casa, ainda tá brigando por vaga na Liga dos Campeões. Tô levando muito em consideração esse histórico, que é bom, né, contra a Real Sociedad quando joga em casa, e tem esse tabu aqui, né, para a Real Sociedad também quebrar desde 2013, fora que os números também estão dando vantagem para o Atlético de Madrid. Tô indo seco no Atlético de Madrid, mas tem que tomar cuidado, né, porque o Atlético de Madrid não vem bem nas suas últimas partidas. A gente viu isso no vídeo anterior. Jogo 9, Flamengo e Bahia. Esse jogo aqui vai ser bom, hein? Resultado mais comum desse confronto é o 1-0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 13 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 2 empates e o Bahia ganhou apenas uma vez. A diferença de gols 30-11 a favor do Flamengo. No geral, são 25 jogos entre eles. O Flamengo ganhou 17 vezes, houve 4 empates e o Bahia ganhou 4 vezes. A diferença de gols 53-28 a favor do Flamengo. O último triunfo como visitante aí do Bahia foi em 2011. Tabuzaço aqui também para o Bahia quebrar, né? Os números de aposta desse confronto, 1.40 para o Flamengo, 4.20 para o empate, 8.50 para o Bahia. A porcentagem do jogo, 67% para o Flamengo, 22% para o empate e 11% para o Bahia. Bom, os dois times vindo de resultados não bons aí na Libertadores. O Flamengo ele conseguiu um empate contra o Central Córdoba por 1-1, estava vencendo essa partida por 1-0, perdeu um caminhão de gols, a Arrascaeta perdeu um gol na cara, só ele e o goleiro. Já o Bahia, jogo difícil contra o Nacional, fez 1-0 no segundo tempo, parecia que ia dar tudo certo, mas em contra-ataques tomou a virada, perdeu em casa por 3-1, mas ainda continua líder no grupo. Agora aqui entre eles uma partida bem difícil, porque eles terão Libertadores já na semana que vem. Tô levando muito em consideração o elenco do Flamengo, vai estar jogando em casa. Tô acreditando que os dois times virão com times mistos, né? Mas o elenco do Flamengo aí é bem melhor, né? Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Jogo 10, Newcastle e Chelsea. Jogo decisivo aí valendo vaga na Liga dos Campeões, hein? Resultado mais comum desse confronto é o 1-0. 11 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 33 encontros, o Newcastle jogando em casa ganhou 16 vezes, houve 7 empates e o Chelsea ganhou 10 vezes. A diferença de gols 42-33 a favor do Newcastle. No geral, são 69 jogos entre eles. O Newcastle ganhou 18 vezes, houve 17 empates e o Chelsea ganhou 34 vezes. A diferença de gols 100-65 a favor do Chelsea. Na temporada
temporada passada, o Newcastle jogando em casa ganhou por 4-1 e quando o jogo foi na casa do Chelsea, o Chelsea venceu por 3-2. As odds desse confronto, 2.10 para o Newcastle, 3.60 para o empate e 3.25 para o Chelsea. A porcentagem dessa partida, 45% para o Newcastle, 26% para o empate, 29% para o Chelsea. Dois times que estão muito bem no campeonato inglês. O Liverpool já é campeão, né? Foi um time que destoou aí de todos os outros, né? Uma vantagem muito grande. Mas os dois times aqui estão brigando por vaga na Liga dos Campeões. É um confronto direto pela posição na tabela de classificação. Aqui os números levemente, né? Uma vantagem para o Newcastle por estar jogando em casa. Mas pegando informações do primeiro vídeo, tô usando mais um dos meus duplos. Tô indo de Newcastle e Chelsea. Partida muito equilibrada aqui nessa loteca 11,87. Jogo 11, Manchester United e West Ham. O resultado mais comum desse confronto, quando o Manchester United joga em casa, é o 1-0, 7 jogos terminaram com esse resultado. No geral, o resultado mais comum do confronto também é 1-0, 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 35 encontros, o Manchester United jogando em casa ganhou 27 vezes, houve 5 empates e o West Ham ganhou apenas 3 vezes. A diferença de gols, 75-17 a favor do United. No geral, 67 jogos entre eles, o United ganhou 39 vezes, houve 16 empates e o West Ham ganhou 12 vezes. A diferença de gols 126-62 a favor do Manchester United. As odds desse confronto, 2.0 para o Manchester, 3.50 para o empate e 3.75 para o West Ham. Porcentagem da partida, 48% para o Manchester United, 27% para o empate e 25% para o West Ham. Dois times que no campeonato inglês estão muito mal. Aqui o que eu tô levando muito em consideração é esse histórico muito bom que o Manchester United tem contra o West Ham. O Manchester United está jogando a Liga Europa, mas o próximo jogo não é Liga Europa, então pode vir com força máxima. A gente viu que o próximo jogo do Manchester United é um clássico, mas tô acreditando que venha com força total, porque tá numa situação delicada aí na tabela de classificação, assim como o West Ham, e aqui eu tô levando muito em consideração esse histórico, né? O Manchester United que tem muita vantagem em cima do West Ham, tô indo seco na vitória aí do time da casa. Jogo 12, Atlético Mineiro e Fluminense. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 14 vezes, houve 4 empates e o Fluminense ganhou 4 vezes. A diferença de gols 40-22 a favor do Atlético Mineiro. No geral, 45 jogos entre eles, o Atlético Mineiro ganhou 19 vezes, houve 14 empates e o Fluminense ganhou 12 vezes. A diferença de gols também é a favor do Atlético Mineiro, 66-54. Na temporada passada, o Atlético Mineiro jogando em casa perdeu por 2-0 e quando o jogo foi na casa do Fluminense, empate em 2-2. Os números de aposta desse confronto, 1.95 para o Atlético Mineiro, 3.40 para o empate e 4.0 para o Fluminense. A porcentagem da partida, 49% para o Atlético Mineiro, 28% para o empate e 23% para o Fluminense. Tô curioso para ver essa partida, né, devido ao novo gramado aí do Atlético Mineiro, né, do novo estádio. Notícia da semana, né, que o Dudu foi contratado aí pelo Atlético Mineiro. Quero ver aonde vão encaixar o Dudu nesse elenco. Acredito que ele vai ter mais dificuldade aí de ser titular do que lá no Cruzeiro. Hoje vejo o Fluminense, né, jogando melhor que o Atlético Mineiro, mas levando muito em consideração aqui os números e o Atlético Mineiro jogando em casa, eu tô indo seco no empate entre eles. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria uma vitória do Atlético Mineiro, porque caso o jogo seja nesse estádio com gramado novo, vai ter aquela empolgação, torcida fazendo festa, é uma motivação a mais aí para o jogador. Jogo 13, Palmeiras e São Paulo, clássico paulista aí no Brasileirão. O resultado mais comum desse confronto quando o Palmeiras joga em casa é o 0-0, 7 jogos terminaram com esse resultado. No geral, o resultado mais comum também é o 0-0, foram 14 jogos com esse resultado. Nos últimos 41 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 22 vezes, houve 11 empates e o São Paulo ganhou 8 vezes. A diferença de gols 68-30 a favor do Palmeiras. No geral, são 79 jogos entre eles, o Palmeiras ganhou 28 vezes, houve 25
26 empates e o São Paulo ganhou 25 vezes. A diferença de gols 95-75 a favor do Palmeiras. Os números de aposta desse confronto: 1,66 para o Palmeiras, 3,75 para o empate e 5,0 para o São Paulo. A porcentagem do jogo: 56% para o Palmeiras, 25% para o empate e 19% para o São Paulo. O Palmeiras jogou no meio de semana aí pela Libertadores, colocou um time misto, descansou algumas peças, conseguiu uma boa vitória contra o Cerro Porteño, né, por 2-0. O Tigrinho desandou agora a fazer gols. O São Paulo também tá vindo de uma boa vitória fora de casa, venceu por 2-0. Para essa partida aqui, tô acreditando que o Lucas é bem provável que não vai nem jogar devido à grama sintética, pois ele tá voltando, né, de lesão. Colocar o Lucas, né, num gramado sintético é perigoso, mas o São Paulo vem jogando bem. Só que o Palmeiras eu tô vendo que está numa melhor fase, jogando em casa. Provavelmente vai vir com força máxima, né, porque tá bem classificado na Libertadores, já está na próxima fase. Por esse motivo aqui, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Jogo 14, Botafogo e Internacional. Eu trago aqui de informação que o resultado mais comum desse confronto quando o Botafogo joga em casa é 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 18 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 4 empates e o Internacional ganhou 8 vezes. A diferença de gols 24-23 a favor do Botafogo. No geral, 36 jogos entre eles, o Botafogo ganhou 3 vezes, houve 5 empates e o Internacional ganhou 18 vezes. A diferença de gols 52-46, nesse caso aqui a favor do Internacional. Na temporada passada, o Botafogo ganhou os 2 jogos, né? Jogando em casa por 1-0 e como visitante também 1-0. As odds desse confronto: 2,15 para o Botafogo, 3,30 para o empate e 3,40 para o Internacional. A porcentagem do jogo: 44% para o Botafogo, 29% para o empate e 27% para o Internacional. Botafogo que conseguiu um bom resultado aí contra o Carabobo jogando fora de casa. O pulso ainda pulsa na Libertadores, estar melhor classificado agora dentro do grupo. O Internacional vai jogar ainda aqui durante a semana, precisamos ficar de olho nessa partida. Se conseguir uma vitória, vai ficar mais tranquilo aí no grupo. E aqui a gente pode ver que os números, né, estão equilibrados. Tô levando em consideração o Botafogo jogando em casa, lembrando que esses times aqui terão Libertadores, né? Pode ser que venham com algumas peças aí modificadas, mas levando em consideração os números aqui também, o histórico, eu tô indo seco no Botafogo. Caso você tenha costume de colocar mais duplos, também colocaria um empate aqui entre eles. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as informações do segundo vídeo da Loteca 1187. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, deixe aí suas informações nos comentários. Se tiver alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade aí para falar. Deixe aí seus palpites, é sempre muito interessante ver outros palpites, né, ter um olhar diferente, ajuda demais. Espero que você tenha gostado aqui das informações. Como eu disse, em breve um novo vídeo aí com as possíveis escalações desses confrontos que estão aqui na Loteca 1187. Desejo muita sorte aí para você nessa grade e vamos aguardar aí o resultado oficial da Loteca 1186. Espero você no próximo vídeo. Fui!